E aí, já pararam para pensar numa coisa? Que a escola não ensina só matemática, história, essas coisas. Ela ensina, e muito, o nosso corpo. Sim, ela atua diretamente na gente, mudando e educando nossos corpos de jeitos que a gente nem se dá conta. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como as nossas identidades, e em especial as de gênero, são construídas e, digamos, reguladas lá dentro da escola. Pensa um pouquinho comigo. Como é que a gente aprende a ficar sentado numa cadeira por horas a fio, a controlar os gestos, a se vestir de um jeito específico? Isso não está em nenhum livro didático, né? Mas é parte fundamental da experiência de todo mundo na escola. É exatamente esse currículo oculto, o currículo do corpo, que a gente vai desvendar hoje. Bom, para começar a desembolar esse novelo, a gente precisa de uma ideia que, olha, foi revolucionária, da filósofa Judith Butler. A de que gênero não é algo que a gente simplesmente é, mas algo que a gente constantemente faz. É uma performance. E essa performance começa muito antes do que a gente pensa. Imagina a cena clássica de um ultrassom, quando uma autoridade, o médico ou a médica, declara «é uma menina» ou «é um menino». Para Butler, essa frase não é só uma constatação biológica. É o primeiro passo de um processo bem longo, uma espécie de chamado, que nos joga num sistema de normas sobre como essa menina ou esse menino tem que ser e agir. A Butler descreve essa construção não como uma coisa que acontece uma vez só, mas como uma repetição contínua, quase um ritual diário. Pensa só, os gestos que a gente faz, o jeito que a gente anda, as roupas que escolhe, cada uma dessas pequenas ações, repetidas e repetidas, dia após dia, é o que vai solidificando o que a gente entende como a nossa identidade de gênero. Então, o ponto central é esse conceito de performatividade. E é super importante entender, não se trata de uma atuação, tipo um ator no palco. É mais como se a gente estivesse o tempo todo citando normas culturais que já existem sobre o que é ser masculino e feminino. Cada vez que a gente age de um jeito que é lido como feminino ou masculino, a gente está repetindo e, com isso, fortalecendo essa norma. Então, o processo todo se desenrola em basicamente 3 etapas. Começa com a nomeação, o ato inicial que nos classifica. Depois vem a reiteração, a repetição diária dessas normas em todo lugar, em casa, na mídia e, claro, na escola. E o resultado final? A naturalização. O gênero acaba parecendo algo que não é uma construção, mas sim uma essência, uma verdade interna que nasceu com a gente. Certo, agora vamos levar essa teoria para dentro da escola e ver como ela se materializa na prática. A instituição escolar é um dos palcos principais para essa repetição de normas de gênero. E uma das suas ferramentas mais visíveis para isso é o uniforme. O filósofo Michel Foucault diria que a escola é um dispositivo de biopoder. Nome complicado, mas a ideia é a seguinte: é um espaço onde o poder não age só proibindo, mas de um jeito muito mais esperto, produzindo e regulando a vida. A escola disciplina os corpos ensinando o silêncio, a postura correta, o autocontrole. Ela vai moldando corpos para serem dóceis e úteis. E o uniforme é um exemplo perfeito dessa dinâmica. Por um lado, ele impõe um poder, cria uma identidade padrão para todo mundo, tenta apagar as individualidades e reforça a disciplina. Mas, por outro lado, ele vira um campo de resistência. A saia que é sutilmente encurtada, o laço da gravata que é afrouxado, os acessórios proibidos que a gente usava, são pequenas subversões, jeitos de dizer, ei, este corpo aqui também é meu. E essa é a grande sacada de Foucault. O poder nunca é absoluto, nunca tem a palavra final. Onde quer que ele apareça, inevitavelmente surgem formas de resistência. As tentativas de controlar e padronizar os corpos na escola acabam, por mais irônico que pareça, abrindo as brechas para que os indivíduos afirmem sua autonomia e reivindiquem seus próprios corpos. Mas, enquanto o pessoal na escola encontra jeitos de resistir a controles visíveis como o uniforme, a escola usa uma ferramenta muito mais sutil e poderosa: o silêncio. O silenciamento deliberado de certos assuntos. E aí a gente chega num paradoxo fascinante. A escola, o lugar do conhecimento, promove ativamente a ignorância sobre a sexualidade. A teórica da educação Deborah Britzman deu um nome incrível para isso: a paixão pela ignorância. É o desejo paradoxal, especialmente dentro da educação, de não saber aquilo que a gente já sabe sobre desejo, corpo e sexo. É um esforço ativo, consciente, para negar e silenciar uma dimensão que é fundamental da nossa existência. Essa paixão pela ignorância funciona através do que se chama de epistemologia do armário. É uma lógica que organiza tudo em pares opostos, público de um lado, privado do outro, conhecimento e ignorância, segredo e revelação. Nas escolas, a sexualidade é quase sempre jogada para o lado do segredo, da ignorância.
E essa rigidez força as pessoas a se encaixarem em caixinhas. Muito diferente da história de Herculine Barbin, que o Foucault descreve como alguém que viveu no limbo feliz de uma não-identidade, até que a medicina e a lei obrigaram a pessoa a escolher um sexo verdadeiro. Mas e se houvesse uma alternativa para toda essa repressão e esse silêncio? É aqui que entra a proposta radical da teórica feminista Bell Hooks, a de trazer Eros de volta para o processo de aprender. A Bell Hooks vai direto ao ponto. A educação tradicional funciona com base numa ficção, a de que a mente e o corpo são coisas separadas. A paixão, o desejo, a energia vital do corpo são vistos como distrações, algo que tem que ficar do lado de fora da sala. É quase como se pedissem para a gente entrar como espíritos sem corpo, deixando uma parte enorme da nossa humanidade para trás. E é crucial entender que, para Hooks, Eros não é só sexualidade. É um conceito muito mais amplo. É a força vital que nos move, que nos impulsiona para a autorrealização, é o desejo apaixonado por conhecer. A Hooks conta a história de um estudante, O'Neill LaRon Clark, que descrevia o aprendizado como uma dança em que sua alma podia correr livre. É essa energia que torna a aprendizagem uma experiência realmente transformadora. A visão da Bell Hooks é a de uma educação que nos permita ser pessoas inteiras dentro da sala de aula. Uma pedagogia que reconhece que a gente aprende com a mente, com o corpo e com o coração, tudo junto. É só abraçando essa integralidade que a educação pode de fato nos tocar e nos transformar profundamente. Então, como é que a gente junta todas essas ideias de Butler, Foucault e Hooks? O que emerge é a necessidade urgente de uma nova forma de pensar a educação. Uma pedagogia que, em vez de reprimir, abrace a pluralidade dos corpos e das experiências. Uma pedagogia da sexualidade, como propõe a brasileira Guacira Lopes Louro, não é uma matéria isolada. É um entendimento de que as questões de corpo e desejo atravessam todo o currículo. É reconhecer a interseccionalidade, que as identidades são complexas, formadas no cruzamento de gênero, raça, classe e muitas outras marcas. Isso significa repensar o próprio propósito da educação. Em vez de focar só em transmitir informação, um novo currículo deveria incitar a curiosidade genuína. Deveria ensinar o cuidado de si, não como algo egoísta, mas como uma prática de liberdade, dando ferramentas para que cada pessoa possa construir a sua própria existência de forma consciente e autônoma. E aqui a gente chega à conclusão fundamental. A escola não precisa continuar sendo esse lugar que exige a negação do corpo para que a mente funcione. Ela pode se transformar num espaço radicalmente inclusivo. Um lugar onde, como diz a Judith Butler, todos os corpos importam, onde eles pesam e onde todas as vidas, em sua imensa diversidade, realmente contam. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. A escola tem um poder imenso para disciplinar e normalizar o corpo. Mas será que ela também guarda o potencial para fazer o oposto? Pode essa mesma instituição se tornar uma força de libertação para os corpos que ela historicamente ajudou a moldar? Fica a reflexão sobre qual marca a escola deixou em cada corpo. A resposta talvez esteja nas práticas que a gente escolhe construir a partir de agora.